Mais um Jovem Pan Entrevista agora com o deputado Gustavo Vitorino, do Republicanos. Deputado, o mais votado da Assembleia, né? Comentávamos aqui em off, é uma votação muito expressiva. Muito legal, muito legal. Muito legal estar com vocês aqui na Jovem Pan, Porto Alegre. Fico extremamente feliz. Agora, uma votação como essa, ela é sempre surpreendente, mas além de surpreendente, ela traz também um comprometimento muito grande. Hoje eu tenho um compromisso moral com 112.920 pessoas, 919, que eu votei em mim, né? Então, mas o mais importante é você entender, quando parlamentar, de que você é um deputado do Estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho também um comprometimento com aqueles que não votaram em mim. Então, eu tenho feito um trabalho interessante, são 54 projetos protocolados, um recorde absoluto na Assembleia, em apenas um ano de mandato, 37 municípios visitados. Eu tenho trabalhado. O resultado disso eu vou saber só daqui 4 anos, mas as minhas leis que estão sendo aprovadas estão me enchendo de satisfação. E isso é muito importante, né, deputado? Porque a gente tem que ter um discernimento de que o deputado ele não está apenas lá para falar, que nem é o parlamento, mas ele está lá também para trabalhar, né, e trazer esse respaldo. Afinal, a população precisa de uma ajuda. A gente está vivendo um momento bem complicado no nosso estado, né? A alta dos impostos, agora essa questão toda que o governo vem querendo colocar aí, segundo ele, algumas melhorias nessa emenda, mas não há melhoria para quem vai cobrar algo a mais sobre uma determinada situação. E a gente também precisa resolver muitos problemas do nosso Rio Grande do Sul. Nós temos muito problema que se acumula ao longo do tempo. O Rio Grande do Sul é um estado que tem uma dívida hoje altíssima. Nós somos o maior devedor do Brasil hoje. Em relação ao nosso PIB, nós somos o estado que mais deve no país. E, não obstante isso, nós temos problemas gravíssimos, problemas de caixa, problemas de gestão. O governador Eduardo Leite é um homem educado, enfim, de bom trato, mas ele não é um bom gestor. Ele é um bom de microfone, bom de câmera, mas como gestor ele não tem mostrado serviço. O último governo dele foi ruim e ele vem repetindo nesse governo também os problemas que apresentou no último governo. Escolhas erradas, decisões erradas, inchaço da máquina. Ou seja, por que o Rio Grande do Sul precisa de 27 secretarias? Isso é um inchaço da máquina absolutamente desencontrado da realidade. Então, nós temos que rever muita coisa aqui no Rio Grande do Sul e essa revisão não começa nem passa pelo aumento de impostos. Pois é, e aí tem uma outra solução para isso? Tem, gestão. Gestão, não adianta você pensar exclusivamente na coluna receita. Você tem que pensar na coluna despesa e na coluna haveres. O Rio Grande do Sul tem 54 bilhões de dívida ativa vencida, créditos, impostos não pagos. Isso tem que passar por um processo, um mecanismo de depuração. Nós temos que criar um FIES para que as pessoas possam pagar isso, né? Com desconto, enfim, para que se consiga recuperar. Se a gente recuperar de 10% a 15% disso, já vai ser muito bom. Mas o restante que não se consegue recuperar é preciso se agir de forma absolutamente séria e célere, que é judicializar essas execuções. O que não pode é o trabalhador ou o empresário que paga os seus impostos honestamente está pagando uma conta que agora não é sua, é uma conta de inadimplentes. Pois então, essa conta de inadimplentes. O cara que é inadimplente, muito provável que ele vá ficar inadimplente, certo? E o empresário que tiver os seus impostos aumentados, ele tem grandes chances de se tornar um inadimplente. Isso não pode virar uma bola de neve maior? É a tendência. É a tendência. Nós já ultrapassamos a curva de Laffer e parece que o governo do Estado não aprendeu a lição deixada pelo ministro Paulo Guedes, que, na minha opinião, foi um dos maiores ministros da Fazenda da história do Brasil. Ele reduziu a carga tributária sobre as empresas e sobre o cidadão e bateu o recorde histórico de arrecadação de impostos, 2,260 bilhões de reais em 2022. Isso deveria ter sido aprendido, isso deveria ter sido decorado em todas as secretarias de Fazenda e no próprio Ministério da Fazenda. O que nós temos nisso agora, hoje, é uma contramão, onde o atual governo federal trouxe de volta todos os tributos que foram afastados pelo ex-presidente Bolsonaro e, como consequência, está arrecadando cada vez menos. Aqui no Rio Grande do Sul, a coisa parece que vai seguir o mesmo caminho. Quando
quanto mais o governador pensa em aumentar os impostos, aumentar a carga tributária, aumentar a pressão sobre aquele que empreende, aquele que recolhe tributos, a tendência vai ser a gente arrecadar cada vez menos. Porque, na minha opinião, é uma burrice alguém achar que o jacaré pode engordar comendo o próprio rabo ou alguém pode sair do atoleiro puxando os próprios cabelos. Não tem como, né? É um caminho sem volta, infelizmente é esse. E a gente vê cada vez mais as empresas e os empresários, e aqui cabe uma diferenciação muito grande, tá? Porque muitos trabalhadores acabam reclamando sempre, a história da reclamar do profissional que é o seu gestor ou da sua empresa. Mas eles também têm que levar em conta que ali é o emprego deles, é o que gera renda para eles. Se tivermos um aumento muito grande desses impostos, teria uma conta já de quantas empresas podem deixar de executar um serviço ou o tamanho dessa perda? É difícil fazer uma estimativa, mas o estrago vai ser inevitável, né? Para você ter uma ideia, o governador Eduardo Leite fulminou mais de 100 mil CNPJs durante a pandemia, com medidas exacerbadas, medidas exageradas. Foi ouvir um militante de esquerda lá do sul do estado, que na época estava lá na Universidade Federal de Pelotas e deu no que deu. Hoje a gente vê que aquele cidadão era apenas e tão somente um militante de esquerda, hoje filiado ao PT, e que não tinha embasamento técnico nenhum para fazer as barbaridades que fez, recomendando o governador, que infelizmente seguiu aquele cidadão e, repito, fulminou mais de 100 mil CNPJs no Rio Grande do Sul. Que é bem complicado, né? Outra coisa que é bem complicada, deputado, e a gente precisa muito falar, é a saúde do nosso Rio Grande do Sul. A saúde pública, ela vem sofrendo muito. O IP está acontecendo tudo aquilo que a gente sabe e não se vê uma luz no fim do túnel. Se vê readequações, se vê os cônjuges, né, pagando agora, que não pagavam antes, contribuindo com o IP, mas não se vê um atendimento, se vê vários problemas, na verdade. E olha o que aconteceu no Hospital de Alvorada, o que vem acontecendo no Hospital de Cachoeirinha. Como é que a gente vai tratar da saúde do Rio Grande do Sul? Você que tem alguns projetos também na área, né? Nós estamos à beira do caos, né? A gente tem que ser realista, nós estamos à beira do caos. O Rio Grande do Sul vive uma situação muito, muito delicada, a situação é dramática. O próprio IP, que acharam que a solução viria de um aumento de contribuição e não veio. O aumento de contribuição não resolveu o problema e, na época, quando o governo do Estado encaminhou à Assembleia esse projeto, eu disse, não vai resolver. Eu disse para eles, debrucem-se sobre as contas, façam as contas. Bom, infelizmente, o Parlamento Gaúcho aprovou aquele projeto absurdo do IP, jogando a conta para o funcionalismo público. E o que aconteceu, a gente está vendo hoje. Não resolveu o problema. O próprio presidente do IP está admitindo de que não resolveu, o IP precisa de outras providências, só que não tem mais de onde tirar dinheiro. O que tem que fazer agora é olhar a coluna despesas e olhar a coluna haveres, porque o IP tem milhões de reais a receber de várias autarquias, municípios, enfim, e não recebe, não executa, não nada, por fatores que eu não sei quais são, possivelmente políticos, deixa a coisa passar batido. E, diante disso, a gente começa redução da prestação de serviços, demora, cada vez menos profissionais querendo prestar serviço ao IP, e isso, na minha opinião, pode colocar a saúde do Rio Grande do Sul à beira de um caos. O IP tem quase 1.000 vidas, 1.000 associados, ou melhor, 1 milhão. Imagina você despejar 1 milhão de pessoas no sistema público de saúde que hoje. Já é um caos. Já é um caos. Pararia tudo. Hospital de Alvorada com problemas, Hospital de Cachoeirinha com problemas. Isso é gestão, né? Na verdade, houve uma mudança de gestão ali, eram geridos por uma instituição, passou a ser gerida por outra, e na hora da mudança a coisa foi mal feita. Não houve uma prevenção, uma precaução, no sentido de que essas mudanças fossem feitas com a mesma equipe, se aproveitando grande parte dos profissionais na nova gestão e, a partir daí, ajustando. Não, simplesmente encerraram uma gestão e tentaram colocar outra lá dentro. Não deu certo e nunca vai dar certo. E, respeitosamente, eu diria que isso, na minha opinião, é burrice. Mas, deputado, o senhor fala muito, né, em não deu certo, vários pontos não deram certo. Será que a gente não está repetindo um erro? Tá. O Rio Grande do Sul, a gente tenta, mas a gente não consegue resolver. Tá, só que nós temos que entender uma coisa. A secretária Rita Bergman, ela lida com uma dificuldade orçamentária brutal. Não há dúvidas. O governo federal reduz cada vez mais os repasses para a saúde. Hoje, as verbas do governo federal vão para a publicidade, vão para
patrocínios, emendas parlamentares, enfim, é uma forma de se manter no poder, literalmente colocando o dinheiro público a seu serviço. Agora, as verbas da saúde vêm sendo reduzidas, a prestação de serviços na esfera federal vem caindo de qualidade, e essa é uma situação que não tem como contornar. A gente poderia dizer, a culpa é do seu Eduardo Leite. Não, nesse aspecto a culpa não é só dele. Talvez seja um pouco dele, mas não é só dele. A culpa maior vem de uma política de saúde pública muito errada em Brasília, que mudou a partir da mudança de governo. O senhor tem um dos projetos que fala sobre saúde, né? Diversos pontos. Vários projetos. Como é que tu está vendo o andamento deles? Bem, eu já tive 3 leis promulgadas, a 4ª dá para ser assinada a qualquer momento pelo governador Eduardo Leite. Por exemplo, o Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro e tem a primeira lei da América Latina que equipara os transplantados aos portadores de deficiência física. Essa lei foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa e nós tivemos uma conquista maravilhosa, porque o Rio Grande do Sul inova. Isso foi algo de notícia em redes nacionais, enfim. A outra lei minha aprovada é a lei da endometriose. A endometriose é a doença que mais atinge as mulheres, chega a atingir 20 a 25% das mulheres, atinge em média de 10 a 12% das mulheres em idade fértil. É uma doença devastadora que, não sei por que cargas d'água, nunca foi levada a sério. O meu projeto transformou em lei e nós criamos o primeiro núcleo de luta contra a endometriose no Rio Grande do Sul, que funciona no Hospital Presidente Vargas. O segundo núcleo deve ser inaugurado até o final desse mês, na Santa Casa, e quem sabe ainda no primeiro semestre a gente consiga inaugurar também no Hospital Vila Nova. Ou seja, é um avanço também na área da saúde. E a outra, que também é lei, é o teste do bracinho, onde crianças até 10 anos têm que ter sim o teste do bracinho, que nada mais é de que aferir a pressão arterial e a frequência cardíaca. Não se faz isso nas crianças porque simplesmente não compram um aparelhinho que custa pouco mais de R$100 na internet. Que poderia resolver muitos problemas. 5% das crianças até 10 anos de idade têm problemas cardiovasculares e não são identificados por falta desse exame simplório que é feito em menos de 1 minuto. Seria uma solução, né? Para pelo menos tentar evitar algumas coisas. Deputado, outro assunto muito importante que a gente tem que tratar aqui no nosso espaço é que o Rio Grande do Sul vem sempre passando por mudanças. É um estado mais endividado, como o senhor mesmo exalta, mas nós temos exemplos muito próximos. Santa Catarina, Paraná, que talvez em tamanho territorial não tenha a mesma expansão que a gente, mas tem muita movimentação, tem muito turismo, tem muitas empresas. Como é que a gente pode seguir esse exemplo? É simples, é aprender a votar. O Rio Grande do Sul nunca teve um governador liberal, de direita, conservador. Santa Catarina nunca teve um governador de esquerda, socialista ou comunista. Nunca teve. Essa é a principal diferença. O Rio Grande do Sul hoje é o estado mais endividado da União, enquanto que Santa Catarina hoje tem o melhor IDH do Brasil. E vai muito bem, obrigado, recepcionando dezenas de empresas gaúchas a cada ano. É um indicativo de que você vota e o voto tem consequências. E nós, aqui no extremo sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é um exemplo disso. Então o Rio Grande do Sul está sofrendo um grande êxodo, né? Das empresas saindo daqui, indo para outros lugares. A gente está tentando reverter isso, tentando sensibilizar o governo do estado a olhar alguns aspectos importantes da nossa economia. Alguns a gente tem tido sucesso, outros não, mas a verdade é que existe um coeficiente só a ser apreciado, que é a empresa busca lucro, mas ela gera tributos. Sim. Ela gera empregos, ela faz a roda da economia girar. Então, respeite o lucro da empresa e a empresa vai respeitar a arrecadação de tributos e a geração de empregos. Esse é o pacto econômico, é o pacto social que nós precisamos. Porque não adianta você tentar transformar o Estado em algo cada vez maior, cobrando cada vez mais tributos. E o que você vai ter é uma arrecadação cada vez menor, porque vai ter cada vez menos número de pessoas e de empresas pagando. Menos gente, menos dinheiro rodando, a economia sofrendo com isso e também menos turistas na nossa região. Isso é uma realidade que nós estamos convivendo há muito tempo. O Rio Grande do Sul nunca levou a sério o turismo. Agora, esse secretário que está lá, o Luiz Fernando,
é interessado, tem projeto, tem proposta, enfim. Mas, historicamente, o Rio Grande do Sul sempre ignorou algo que eu encho o peito para dizer, como presidente da Comissão de Economia e Turismo da Assembleia Legislativa. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais lindos do país. Talvez uma das regiões mais lindas da América do Sul. E os gaúchos ainda não sabem disso. Olha só, então é importante dizer que nós temos inúmeros passeios que possam ser feitos aqui no Rio Grande do Sul, né? E um outro ponto que também tem muito a ver com isso e que a gente precisa principalmente transparecer é a segurança pública. A gente tem que estar seguro onde que a gente caminha, onde que roda, onde que a gente vai. Nesse ponto a gente tem tido um trabalho muito bom, viu? Porque o nosso atual secretário de Segurança, Sandro Caron, é um delegado experiente, alguém que conhece o meio. E sempre que você bota profissionais a cuidar de um trabalho profissional, você passa a ter um resultado melhor. Segurança tem que ser feita por pessoas que conhecem segurança. A saúde tem que ser gerida por médicos, gestores da área hospitalar, da área médica. Educação tem que ser gerida por professores com experiência, conhecimento e gestão. Então, um bom professor não quer dizer que ele vai ser um bom diretor de escola ou um bom gestor público. Um bom médico não quer dizer que ele vai ser um bom gestor público. Então, quando você tem pessoas que mostram, além da capacidade como profissional, uma capacidade de gestão, a gente tem bons resultados. E o atual secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, o delegado Sandro Caron, é muito bom nisso. Ele tem uma equipe maravilhosa, o comando da Brigada Militar, Coronel Feoli, enfim, ele mantém uma equipe muito bem estruturada que faz com que hoje o Rio Grande do Sul tenha cada vez mais resultados positivos. Mas não dá para baixar a guarda, temos que avançar nisso. Falar em baixar a guarda, né? Eu percebo que muitas vezes a participação público-privada, né, ela auxilia muito também na segurança. Por exemplo, grupos de empresários fazem doações à Brigada Militar, com viaturas, com tudo mais. Mas e a renda da própria brigada? O dinheiro investido na segurança pública? O dinheiro investido na segurança pública ele tem que se transformar em equipes, né? Tem que transformar em infraestrutura em delegacias, tem que transformar em veículos para a Brigada Militar, que é a que faz a frente nas operações, uniformes, coletes, enfim, estrutura tem que se transformar nisso. Os recursos públicos voltados à segurança têm que ser investidos em segurança. Eu, por exemplo, no meu trabalho parlamentar, embora tenha limitações para isso, estou conquistando para o Rio Grande do Sul, pela primeira vez na história do nosso estado, graças ao trabalho de um assessor meu, sargento do Exército, Marcelo Marques, que eu quero, se Deus quiser, que ele seja pré-candidato a vereador em Porto Alegre. Graças ao trabalho dele, ao nosso esforço conjugado, estamos ganhando 3 urutus do Exército Brasileiro para as Forças de Segurança do Rio Grande do Sul, para o Batalhão de Operações Especiais e para o Batalhão de Choque. E aí alguém vai dizer, mas tem que dar tiro, não sei o que. Não, esses urutus, eles virão sem armas, eles serão desarmados pelo Exército, reformados, e virão para fornecer segurança para os policiais em área de risco e, principalmente, ações nas áreas não necessariamente conflagradas, mas áreas atingidas por fenômenos meteorológicos. Sim, esses urutus conseguem, o urutu consegue entrar em regiões que muitas vezes só trator e com muita dificuldade consegue entrar. Então esse é o objetivo de ter os urutus na nossa força. E isso é muito importante, né, deputado? Eu confesso, sou de uma região que sofreu muito agora com os eventos climáticos, né? Vi muitos amigos, minha família mesmo, perder muito com isso. A gente já falamos na nossa outra entrevista, não tem como prever 100%. Mas tem como prever um certo ponto e nos estabilizarmos mais. Vou usar de novo o exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina hoje tem equipamentos que prevê, que sabe o nível de chuva que vai chegar e tudo mais. E o Rio Grande do Sul não tem isso. O Rio Grande do Sul está bem atrasado em alguns pontos na defesa civil. Mas a gente podia resolver isso. Precisa de equipamento, né? Investimento. Investimento, dinheiro, defesa civil. Eu recebo lá no meu gabinete muitos pedidos de núcleos da defesa civil do interior do estado que muitas vezes querem algo simplório, querem um carro. Querem um carro. Poder chegar a uma determinada região. Porque eles utilizam, muitas vezes, o carro de pessoas, de moradores da comunidade que oferecem, no momento de desespero, eles oferecem o carro. Mas, caramba, a Defesa Civil, o mínimo que ela tem que ter é um carro, é um veículo.
e a gente não consegue. Nós estamos com vários pedidos de veículos que foram desativados na área de segurança, dos veículos da brigada que foram desativados, e a gente não tem resposta. Os veículos estão apodrecendo em depósito. Por que não tem resposta? Pô, é uma boa pergunta. A gente tem insistido, mais uma vez, eu digo aqui, o sargento Marcelo Marques, que é o meu representante para essa área, meu consultor da área de segurança, ele tem ido, consultado o comando da Brigada Militar, a gente vai no comando, o gabinete militar do Palácio Piratini, a gente tem veículos apodrecendo em depósito. Veículos recolhidos em operações? Não, e não é só os veículos que já foram, por exemplo, abandonados, né? A Brigada compra veículos novos, os velhos ficam lá, mas veículos que ainda andam, veículos da Polícia Civil, da Polícia Militar, esses veículos, as pessoas se dispõem a reformar e colocar esses veículos à disposição da Defesa Civil. Eu tenho pedido há mais de um ano, que sequer foi apreciado. Então, veja você que, quando eu digo que nós temos problemas gravíssimos de gestão aqui no Rio Grande do Sul, é porque eles transcendem o Palácio Piratini. Olha, desculpa, mas eu não consigo entender como uma coisa tão óbvia, ao parecer, não consegue ser resolvida. Isso seria uma burocratização, uma má-fé, não querer trabalhar, porque tem muitos problemas. Eu não sei, dá para juntar tudo aí, mas a burocracia ela é o maior inimigo da prestação de serviço público. Ou seja, o que eu preciso? Preciso que alguém simplesmente assine, olha, esses 2 veículos aqui, as pessoas vão lá com um guincho, recolhem o veículo no estado que tiver, reformam, entregam para a Defesa Civil, a iniciativa privada tem interesse, eles pagam tudo, fazem tudo, mas por algum motivo, não sei, eles preferem ver os veículos apodrecendo no depósito e não servindo a mais ninguém. Pois é, eu duvido que o município não vai vir recolher um veículo para poder utilizar. É triste, mas é uma realidade. Deputado, nós encerramos a nossa entrevista. Eu preciso lhe perguntar o que tu pretende para os próximos anos. Você está chegando no seu 2º ano. O senhor, como mesmo falamos no início, né, o deputado mais votado. É muita responsabilidade, mas também há muito trabalho a ser feito. Muito, muito. Eu estou satisfeito até agora. Repito, são 57 projetos protocolados. Alguns já viraram lei, os demais estão andando na casa. São muitas propostas, emendas. Eu diria que o meu primeiro ano me deu muita satisfação. Visitei 37 municípios, a gente está agora fazendo as entregas das emendas parlamentares, escolas cívico-militares, lutando por elas. Tem muita gente aí se dizendo dono de escola cívico-militar, né? A escola cívico-militar não tem dono. É um projeto do presidente Jair Bolsonaro e parlamentares em todos os estados apoiaram leis estaduais. Aqui, o tenente-coronel Zuco trouxe a lei hoje no Rio Grande do Sul, e nós aprovamos um aditivo para essa lei, mantendo as escolas cívico-militares. Foi uma bancada, a bancada do Republicanos, e que conseguiu o apoio de várias bancadas, a quem eu agradeço aqui publicamente. Enfrentamos a dificuldade da esquerda, que quer continuar uma escola ideologizada. E a gente luta contra isso. Mas foi uma luta de vários parlamentares, uma bancada inteira de parlamentares de outros partidos, que fizeram com que a escola cívico-militar se tornasse uma realidade no Rio Grande do Sul. Então, escola cívico-militar não tem dono. Não tem, eu sou o dono, eu sou isso, eu sou aquilo, o meu projeto. Não, a escola cívico-militar é Jair Bolsonaro, que desenvolveu a ideia, e tenente-coronel Zuco, hoje deputado federal, que aprovou a lei no nosso estado. Maravilha. Deputado Gustavo Vitorino, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan Porto Alegre. Esperamos conversar mais vezes e você fica com a entrevista Jovem Pan e também com a nossa programação.